Desativar comentários. Bom, pessoas, então, dando continuidade, né? Então, a gente viu cirurgias, né, do intestino grosso. Então, como é pequenininho, então eu juntei com o DPOC, que também é pequeno, juntando para poder dar, né, um assunto maior, porque é muito pequeno, tá? As duas coisas. DPOC também é micro, mas basicamente o que seria uma DPOC, né? Então, esse nome, DPOC, é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, DPOC, ela é uma enfermidade respiratória, tá? Então, qual é a causa de DPOC? Cigarro, né? O uso de tabaco. Então, tanto o passivo, né, como o ativo, né, em relação à fumaça, em relação à nicotina. Então, se ele fica sujeito, né, à inalação de partículas, né, não só do cigarro, mas partículas que tóxicas, né? E aí, por exemplo, isso acontecia muito, né? Acontece muito com pacientes do interior que cozinha também, né? As mulheres. Na verdade, a DPOC ela é mais presente em homens, né? Justamente por conta do uso do cigarro, que é maior em homens. Obviamente, ele tem maior chance de ter DPOC. Mas muitas mulheres, né, do interior desenvolviam DPOC. Então, é muito comum no hospital você receber idosas, né, do interior, e aí que usam fogão a lenha, por exemplo, né? Então, fica inalando aquela fumaça e essa inalação de fumaça faz com que esse paciente tenha uma enfermidade respiratória. Então, ele tem uma dificuldade para respirar. Ela é tratável, ela é uma doença, a pessoa vai perdendo, obstruindo, né, os brônquios, ele vai perdendo aos poucos, de maneira progressiva, mas ela é tratável, porém, ela é irreversível. Você não, uma vez que necrosou, que você perdeu os brônquios, não vai voltar, tá? Então, é justamente a causa desses gases tóxicos. Então, o paciente com DPOC, gente, ele pode evoluir com duas coisas. A bronquite crônica, que é quando os bronquíolos, né, os brônquios, eles, como eu posso dizer, ficam inflamados, e aí ele aumenta de tamanho, né, se dilata, começa a sair secreção. Então o paciente começa a tossir, né, por 3 meses, né, e isso nos últimos 2 anos. Então é característico de uma bronquite crônica, tá? Então o paciente tossir, né, produzir secreção por 3 meses durante 2 anos consecutivos, né? Então, o primeiro ano, 3 meses de tosse. Depois vai para o segundo ano, mais 3 meses de tosse consecutiva, como eu posso dizer, com secreção. Então, isso é um quadro de bronquite crônica, que é uma evolução da DPOC, ou o que a gente chama de efizema pulmonar. Esses 2 casos, minha gente, são casos graves, tá? Então, efizema pulmonar é quando os brônquios, ele não tá mais inflamado. Ele está necrosado. Além dele não estar mais inflamado, ele perdeu, houve uma destruição dos brônquios. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura. Então, lembrando só resumindo o que eu falei até agora, que DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica, né? E aí, basicamente, é uma enfermidade, né, respiratória, que aí ela pode evoluir para uma bronquite crônica ou efizema pulmonar, tá? Aqui o que a gente tem? Efizema, porque aqui tá os alvéolos, né? Então a gente tá vendo que os alvéolos estão normais e aqui ele tá destruído, né? Necrosado. Então aqui é um quadro de quê? De efizema. E aqui é um quadro de, como a gente pode dizer, de bronquite crônica. Quando é que é bronquite crônica? Né? Então, aqui a gente vê a secreção, a gente tem muco, né? Então a gente tem secreção, tem tosse e ocorre uma inflamação, né, desses brônquios, né, desses alvéolos. Na verdade, dos brônquios, né? O alvéolo é aqui no efizema pulmonar. Então, os brônquios aqui, ele vai estar o quê? Inflamado. Aí veja como eles aumentaram, né, de tamanho, de maneira que ele diminuiu o lumen, né, o espaço, né, dos brônquios, né? Então, os brônquios, eles ficaram, né, diminuídos e com secreção. Então, bronquite crônica é quando ocorre produção de tosse, né, por 3 meses, né, em 2 anos consecutivos, tá? E aí, esse paciente, ele produz
né, secreção e ocorre uma inflamação aqui dos brônquios. Então, ocorreu essa inflamação, aumentou o calibre, né, dos brônquios. Aliás, diminuiu o calibre dos brônquios, né? Então, vai ter uma dificuldade respiratória. Então, tanto a bronquite, a DPOC por bronquite crônica ou efizema pulmonar, ele vai ter um problema respiratório muito grave, tá? Grave. E aqui no efizema pulmonar, aqui, o alvéolo aqui, né, já vai ser o quê? A gente sabe que esses alvéolos, a função dele é fazer trocas gasosas, né? Então, o indivíduo, ele consome oxigênio, O2, e libera gás carbônico. Vê, sem isso a gente não respira, né? E na efizema pulmonar ocorre a destruição desses alvéolos. Então, são doenças graves, as duas, porque vai impedir o paciente respirar, né, corretamente. Então, a depender da quantidade, né, de alvéolos necrosados e dessa dilatação do brônquio. Mesmo que esse brônquio, ele é muito mais... Porque, assim, a gente tem uma quantidade de brônquios, como eu posso dizer... Vamos dizer o seguinte, aqui é os brônquios, certo? Os bronquíolos, né, aqui já é a parte dos alvéolos ali, é aqui, tá? Então, veja, o ar vai passar aqui, o oxigênio, vai passar por aqui para depois ir para aqui, certo? Tu entende que se o problema acontecer aqui, nem chega oxigênio para cá? Então, aqui é muito mais... Assim, os dois são graves, mas por que a bronquite crônica ela é mais grave? Porque se aqui tiver secreção ao ponto de tapar aqui a passagem, né, de bloquear a passagem, o oxigênio não passa nem para os alvéolos. Então, é muito grave, tá? As duas doenças são graves. Mas a bronquite é mais grave ainda porque ele vai ficar sem respirar antes do tempo, né? Então, vai dar... E nos alvéolos, a gente tem muito mais alvéolos para ser destruído. Então, teoricamente, daqui que quer... digamos assim, que ele venha perder todos os alvéolos, porque um foi destruído, mas tem outros também, a gente tem muitos alvéolos, mas brônquios a gente tem pouco, né? Então é bem mais grave, tá? Então, resumindo, DPOC, o que é importante a gente saber? Que é uma enfermidade respiratória que vai obstruir, né, a passagem, né, o fluxo aéreo. Então, é uma obstrução. E aí, essa obstrução pode ser no brônquio, né, ou nos alvéolos, tá? Então, quem não lembra que é... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, gente, são os alvéolos, tá vendo? Aqui são os alvéolos, aqui é o efizema pulmonar. Aqui, quando a obstrução aqui é os brônquios, né, e aqui é a bronquite, né? Então, ou seja, a obstrução da DPOC tanto pode ser a nível de alvéolos, como também a nível de brônquios, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui é a obstrução dos brônquios, também é o do POC, e aqui é a obstrução, né, dos alvéolos, né? Então, ou seja, nas duas situações são doenças que estão dentro de DPOC, né? Então, meio que tá dentro de DPOC. Então, é uma enfermidade totalmente respiratória que vai impedir o fluxo, né, como a gente viu, do fluxo aéreo, né, que é o consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. Então, vai ser impedido. E óbvio que isso é incompatível com a vida. Motivo, a gente já viu que é a questão do uso de cigarro, porque o cigarro ele vai ativar, né, enzimas proteolíticas que vai destruir o próprio pulmão, tá? Então, uma outra coisa também pode ser, Paulo, eu nunca fumei, não tive contato com fumaça quando eu estava cozinhando, né? O meu fogão, né, já é desse fogão, né, que a gente utiliza, fogão elétrico, enfim, mesmo fogão a gás, mas eu não tenho inalação de fumaça, né, como no a lenha. E eu desenvolvi DPOC. Pode ser por conta de quê? Tem a causa genética, que aí é a menor situação, né, que tem um gene, né, que inibe essa alfa-1 antitripsina. Então, essa inibição desse gene, isso é ruim, porque essa alfa-tripsina, ela é boa. Ela é boa em que sentido? Ela impede que a gente libere enzimas para degradar o pulmão, tá? Então, como assim? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa alfa-1 antitripsina, ela é boa.
Então, a gente tendo ela em grande quantidade, né? O que é que acontece? Ela vai impedir que enzimas vá digerir, quebrar o pulmão, tá? Então, é bem semelhante ao que acontece na pancreatite, né? Só que aqui, essa enzima vai, ela vai inibir a elastase, que essa elastase, ela vai digerir esse pulmão. Só que o que é que acontece? Na genética, às vezes a pessoa tem uma predisposição genética de inibir essa alfa-1 antitripsina. Se você inibe a alfa-1 antitripsina, você aumenta a elastase. Se você aumenta a elastase, isso é péssimo, porque mais células do pulmão, né, o parênquima, as células do pulmão vão ser destruídas. Então, você meio que perde, né, o pulmão, né, vai perdendo o pulmão. Então, teoricamente, não quem tem essa doença genética é porque ocorreu uma inibição dessa alfa-1 antitripsina. E isso é péssimo. Por quê? Porque quando ela está inibida, ela aumenta a elastase e a elastase degrada o pulmão, ao ponto do paciente perder, né, esse pulmão. Gente, não só o cigarro tem, digamos assim, substâncias tóxicas que prejudiciais ao pulmão, né, de maneira a estimular a elastase. Então, não só a nicotina estimula a elastase, mas também os gases, né, poluentes. Então, o meio ambiente, a poluição atmosférica também, né, vai estimular a elastase a perder esse pulmão, tá? Infelizmente, a DPOC é a quinta causa de morte no mundo. Então, por isso que eu acho importante a gente falar em DPOC hoje, porque quem for fazer estágio no Pan-de-Areias é impossível ele não tratar um paciente com DPOC, porque sempre vai ter um paciente com DPOC lá. Sempre, 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 sempre. Inclusive, foi até tema do Inter, do semestre passado, porque sempre vai ter um paciente DPOC, porque é a quinta maior causa de morte, né, no mundo inteiro. Bom, o que é que leva esse paciente à morte, né? O que é que pode aumentar a chance de óbito desse paciente? Desnutrição, né? Desnutrição, minha gente, é uma merda para todas as doenças, né? E DPOC não seria diferente. Por isso, gente, que a gente, para DPOC, a gente sabe que o ponto de corte para adulto, né, é o IMC entre 18,5 a 24,9. Isso é o IMC. Mas para DPOC, a gente não vai usar esse ponto de corte de IMC. A gente vai usar para um indivíduo idoso, tá? Os pontos de corte de idoso, que é de 22 a 27. Então, por exemplo, um indivíduo que ele tem um IMC abaixo de 25 já mostrou, né? Isso não só o IMC abaixo de 25, tá? Paula, mas 25 seria eutrófico ainda, né? De 22 a 27. Mas isso foi um estudo pela DITEM e que ele mostrou se o indivíduo tem um IMC abaixo de 25, com perda de peso, né? Com redução de massa muscular, é um péssimo prognóstico. Então, esses pacientes não conseguiram sobreviver. Aqueles que têm um IMC, né, entre 25 e 27, né, e não tiveram perda de peso e que tiveram um aumento da massa magra, eles tiveram um prognóstico melhor, né? Então, ou seja, eles têm uma chance de vida maior do que aquele que, digamos assim, não teve nessa situação. Então, um paciente com IMC abaixo de 22, então isso é gravíssimo já, né? Então é um prognóstico muito ruim. Então a gente usa mas ele tem 50 anos, ele não é idoso, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente vai usar o ponto de corte para DPOC de 22 e 27. Porque a gente não pode deixar esse paciente perder peso, a gente não pode deixar ele ter um IMC muito baixo, porque tudo isso dá um prognóstico ruim. A chance de recuperação desse paciente é menor, tá? Esse paciente, ele vai estar em catabolismo, está quebrando tudo. Então, é um paciente que vai precisar de muita energia, geralmente. Paula, tem indivíduo obeso? Tem. Aí você vai reduzir 500 a 1.000 calorias, como a gente já viu, da dieta habitual. Mas muitos deles, eles são desnutridos. Aí você vai fazer o contrário, você vai aumentar 500 a 1.000 calorias a mais, né, desse paciente, se ele for desnutrido. E aí, independente se ele é desnutrido ou obeso, ele está em catabolismo. Por quê? Porque ele libera muitas citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral, interleucina. Então, essas interleucinas, esse processo inflamatório
que acontece no paciente com DPOC, o que é que acontece? Ele ativa muito uma reação que a gente chama de transaminação e desaminação. Para acontecer, se vocês virem bioquímica, para acontecer a transaminação, você precisa de alanina e glutamina, né? E glutamato, né? Então, ou seja, esses 3 aminoácidos, tanto da transaminação como desaminação, a desaminação você só precisa do glutamato, certo? Só o glutamato, mas na transaminação você precisa do glutamato, glutamina e alanina. Então, esses aminoácidos, eles vão ser quebrados muito, porque o fígado vai estar em catabolismo, uma doença que vai levar um catabolismo por conta das citocinas inflamatórias, como eu falei, fator de necrose tumoral, né? Então, isso vai quebrar muito glutamato, muito glutamina e muito alanina. A dieta vai ser hiperproteica, a gente vai botar até 1,5. Ah, Paulo, por que não coloca mais? Já que a degradação de alanina, de glutamato vai ser muito maior. A gente não coloca mais, minha gente, porque existe o que a gente chama de coeficiente respiratório. Que é isso? Quem gasta mais energia para ser quebrado. Por exemplo, se eu colocar para um paciente carboidrato, lipídio e proteína, quem é que ele vai gastar mais energia, vai exigir uma demanda metabólica maior para ser quebrado? Em relação ao consumo de oxigênio, tá? Não estou falando em relação às reações, não, mas eu estou falando em relação a quem vai precisar de mais oxigênio. E a gente sabe que esse paciente tem pouco oxigênio, porque ou ele tá com bronquite, né, um pouco oxigênio por bronquite ou por efizema pulmonar. Tem que ter pouco oxigênio. Então, esse paciente com pouco oxigênio, a proteína é a que mais precisa de oxigênio. Então, ou seja, se eu boto um aporte proteico, né, muito alto para esse paciente, ele não aguenta. Então, é uma dieta hiperproteica, pode chegar a 1,5 gramas por quilo de peso, mas se você ultrapassar isso, a demanda de oxigênio é maior, o quociente respiratório é maior. Mesma coisa o carboidrato, é normoglicídica? É, mas se tu bota, por exemplo, acima de 65, né, para esse paciente, né, o que é que acontece? Libera mais CO2, né? O carboidrato é o que mais libera CO2. Então, por onde é que vai sair CO2 se tá tudo tapado aqui, destruído na DPOC? Então, não faz sentido, tá? Então, e o lipídio é normolipídica, tá? Então, basicamente, a gente tem que ter cuidado com essas demandas metabólicas desse paciente, né? Que ele quebra muita proteína, como eu falei, glutamina, glutamato e alanina, pela transaminação e desaminação, que são reações bioquímicas, né, que vocês viram, né, na parte de bioquímica, e vai acontecer muito essa transaminação, as transaminases vão estar muito altas, tanto a TGO como a TGP desse paciente, né, e aí, e também ele vai estar, a desaminação está acontecendo muito alto, porque ele vai estar quebrando muito glutamato, então, ou seja, ele vai ter uma necessidade de uma dieta hiperproteica, mas ter esse cuidado que não pode ultrapassar, não pode colocar muita proteína, porque pode dar aquele viés que eu falei pra vocês. Uma maior necessidade de oxigênio e esse paciente não tem oxigênio, não metaboliza e entra em acidose. Né? Mesma coisa também o carboidrato. Você bota um carboidrato hiperglicídico, aumenta a produção de CO2. Aí não é bacana. Bom, por que esse paciente ele perde peso? Porque geralmente eles são desnutridos. Primeiro, porque ele tem essa lesão no pulmão. E aí essa lesão no pulmão vai fazer o quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês um esqueminha. Paciente com DPOC, ele tem geralmente uma lesão no pulmão, né? E aí essa lesão que a gente viu pode ser por necrose dos alvéolos, pelo efizema pulmonar, ou pode ser por inflamação dos brônquios, né? Que é a bronquite, certo? Aí é uma lesão. Aí essa lesão vai mudar a função pulmonar. E aí, gente, esse paciente, ele vai ter o quê? Dispneia. Se ele tem alteração na função, né, desse pulmonar, ele vai ter dispneia. E aí, gente, vocês entendem que um paciente que tem dispneia, ele tem uma menor probabilidade, né, de se alimentar, digamos assim, de maneira insatisfatória, né? E lembre-se que quando o paciente tem dispneia, ele tem dificuldade de respirar, ele vai precisar de mais energia, certo? Só que o paciente, ele tem uma função alterada, o quê? No pulmão. Então, ele tem dificuldade para respirar. Esse paciente vai fazer exercício físico? Não. Então, o que é que a gente observa? Um paciente que tem uma lesão DPOC, ele tem a mudança das funções do pulmão. Então, por exemplo, ele não consegue fazer atividade física.
Então, se eu tenho baixa atividade física, obviamente minha massa muscular vai o quê? Cair. E vai gerar o quê? Perda de peso, né? Então, esse paciente geralmente ele é desnutrido por vários motivos. A lesão, essa lesão no pulmão vai levar a uma alteração nesse pulmão, né? E que alteração seria essa? Baixa atividade física, né? Uma diminuição da atividade física e o aumento da dispneia. A dispneia, a dificuldade de respirar, vai aumentar a demanda energética, né? Só que esse paciente vai estar hipercatabólico, a gente viu que ele vai estar quebrando muito aquela glutamina, glutamato e alanina. Ele está em processo de envelhecimento, ele está sedentário, ele faz uso de medicação e tudo isso aumenta o quê? A demanda energética. E ele tem uma inflamação, a fator de necrose tumoral, interleucina, e ele tem uma baixa de oxigênio. Então, ou seja, por que o paciente ele perde peso? Por vários motivos. Tanto o catabolismo, né, da doença em si, né, e o sedentarismo, né, como também a dispneia vai aumentar a demanda energética, ou seja, na DPOC o paciente precisa de mais energia e ele faz pouca atividade física. E um paciente, geralmente com dispneia, ele tem geralmente uma dificuldade de se alimentar, ele tem uma anorexia. Então, resumindo, o paciente com DPOC ele está desnutrido, por quê? Por conta que essa lesão no pulmão vai fazer que ele tenha dispneia. Dispneia vai fazer com que ele tenha uma demanda energética maior. E ele, digamos assim, ele faz pouca atividade física. Se ele faz baixa atividade física, ele não tem massa muscular, né? Baixa massa muscular, então ele perde peso por aí também. Fora isso, a doença é hipercatabólica, sai quebrando tudo. Tem o próprio processo de envelhecimento, que aí geralmente esses pacientes que têm DPOC são acima dos 50 anos. Então o envelhecimento piora, porque a demanda energética desse paciente, junto com o hipercatabolismo, vai, digamos assim, dificultar ainda mais essa energia desse paciente, vai aumentar as necessidades energéticas. Fora que ele vai ter sedentarismo, os medicamentos que ele precisa metabolizar são muito fortes, então aumenta a demanda energética. Em resumo, DPOC, você precisa de muita energia e esse paciente come pouco, né, por conta da dispneia. E fora isso, também não faz atividade física para aumentar a massa muscular. Então, é muito comum a caquexia. E aí, é uma coisa que se cai muito em residência é em relação a como identificar uma caquexia no paciente com DPOC. Então, como é? Então, quando o IMC dele, gente, tá abaixo de 20. Então, que a gente viu que o IMC a gente usa de 22 a 27, né? Para o paciente com DPOC. Então, se ele tiver uma perda de peso, né, de 5% em 12 meses, ou o IMC abaixo de 20, né, então a gente já, isso nos mínimos, assim, isso, gente, sempre relativo aos últimos meses, tá? Então, se ele tiver isso, mais fadiga, diminuição da força muscular, mais anorexia, mais, né, o IMC reduzido, isso vai caracterizar uma caquexia. Como assim, Paulo? Deixa eu mostrar aqui um esquema que eu acho que talvez fique mais fácil. Então, quando é que o paciente tem uma caquexia? Né? Por DPOC. Então, o paciente ele tem que apresentar obrigatoriamente, né, uma perda de peso de 5%, né, em um percentual de perda de peso de 5% em 12 meses, ou um IMC inferior a 20, tá? E ele tem que apresentar, além dessa situação aqui, ele tem que ter, desses fatores, tudinho aqui, ele tem que ter pelo menos 3, né? Desses outros aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 fatores aqui, se ele apresentar 3, então ele tem caquexia, tá? Então, ele é um paciente que tem DPOC e tem caquexia, tá? Então, além da perda de peso, né? A menor, né? Pelo menos uma perda de peso de 5% em 12 meses e o IMC inferior a 20. Então, o que é que caracteriza? Caquexia, fadiga, tá? Diminuição da força muscular, anorexia, ou seja, o paciente está ingerindo abaixo de 20 calorias por quilo. Ah, Paula, como é que eu sei? Faz um recordatório aí, né? Um registro de 3 dias, digamos que ele está consumindo 2.000 calorias. Pega 2.000 calorias e depois divide pelo peso, para saber o quanto que ele está ganhando de calorias. Se der abaixo, se essa tua continha aí, né, do VET, dividindo pelo peso do paciente, der abaixo de 20 quilocalorias, ele está em anorexia, tá?
O índice de massa magra reduzido, né, que aí a gente viu, que é entre 22 e 27. E algumas anormalidades bioquímicas. A principal delas é a albumina, abaixo de 3,2, que é indicativo de desnutrição. A hemoglobina, você vai pedir também, tá abaixo de 12 gramas por decilitro. E também a interleucina 6, que é indicativo de inflamação, né? Que aí quando a interleucina 6 estiver acima de 4 picograma por ml, então pode ser um indicativo de caquexia, tá? E a PCR, que também é um indicador de inflamação, tá? Acima de 5 miligramas por litro, também é um indicativo de caquexia, tá? Então, a hemoglobina, lembrando que está relacionado com anemia, e a albumina com desnutrição. E aqui são marcadores de inflamação, indica o processo inflamatório no paciente. Então, só recapitulando aqui, o paciente, para ter caquexia por DPOC, ele tem que ter o IMC, né, inferior a 20, ou uma perda de peso, uma perda, né, de 5% de peso, né, em 12 meses, mas ele tem que ter pelo menos 3 fatores desse daqui. Ou uma normalidade bioquímica, com esses parâmetros, ou anorexia, ou índice de massa magra, né, reduzido, e a diminuição da força muscular. Gente, eu errei aqui que eu falei em IMC, né? Não é IMC não, é a massa magra, tá? Então, o IMC é aqui, ó, o IMC abaixo de 20, tá? Então, quando a massa magra do paciente dá abaixo, certo? Então, ou seja, esse paciente ele tem uma sarcopenia, certo? Então, todo ano eles caem na prova de residência, né? Eles perguntam quais são os parâmetros que você caracteriza uma DPOC no paciente, uma caquexia no paciente com DPOC. Então, ou seja, quando é que o paciente com DPOC ele pode ter caquexia? Então, a gente tem que olhar esses parâmetros, tá? Bom, como é que tem que ser a energia desse paciente, né? Então, depende do estado nutricional. Geralmente, se ele for um indivíduo eutrófico, para homens, você vai usar de 25 a 30, que é uma dieta normocalórica. Se for, né, mulheres e eutrófica, você usa de 20. 20, ele é hipocalórica, mas tu entende que quando a gente tem uma recomendação do mínimo, a gente começa pelo mínimo, mas tem que deixar a mulher lá com 25. Vou pegar 25 e multiplicar pelo peso para ter o VET dessa mulher, tá? Então, se voltei. Acho que deu um problema. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar só o comentário, só pra eu saber. Ô, minha gente, gravou até onde, hein? Deu um problema aqui na internet. Digite aí. Alô, estão me ouvindo? Tá funcionando? Bota um dedo de legal aí, eu liberei o comentário. A recomendação, travou na recomendação, tá. Parou na energia, então vou voltar. Obrigado. Pronto, vou desativar aqui. Vou desativar porque teve um problema aqui na minha internet. Ai, Jesus. Bom, o que acontece? Travou nas recomendações. Então, graças a Deus, não travou muito, não. Então, nas recomendações, o que é que a gente tem? Se ele for eutrófico, se for homem eutrófico, você usa o que a gente sempre já vem trabalhando desde o semestre passado, que é de 25 a 30 calorias, tá? Então, para calcular o VET, você pega 30 e multiplica pelo peso. Se for mulher eutrófica, você usa de 20 a 25. Pega 25 e multiplica pelo peso, tá? Tem um mínimo de 20, mas aí você sempre deixa o paciente com mais, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, calorias, né? Como é que a gente calcula o VET? No caso, para homens, a gente usa de 25 a 30. Pega 30 e multiplica pelo peso. Para mulheres, a gente usa de 20 a 25. Pega 25 e multiplica pelo peso.
não deixa ela hipocalórica, não. A gente começa com hipocalórica, mas deixa ela com 25, para não perder peso, tá? Então, se foi eutrófico. Ah, Paula, mas ela é desnutrida. Então, a gente vai adicionar ao gasto energético total quanto? 500 a 1.000 calorias. Lembra que no obeso a gente reduz 500 calorias? Né? Se o paciente for DPOC, a gente reduz 500. No obeso, a gente pode descontar de 500 a 1.000, né? Mas a gente não pode fazer isso na DPOC. DPOC, se o paciente for obeso, a gente desconta 500 calorias. E lembre-se que no obeso, a gente fazia do consumo habitual. Aqui não, é do gasto energético total, né? Então, você, por exemplo, calcula por Harris-Benedict, tá? E o fator injúria é entre 1,40 ou 1,78. Ou tem essa fórmula que recentemente saiu, que é um gasto energético basal para DPOC. Você usa essa fórmula e depois pega esse valor aqui e multiplica por valores entre 140 a 178. Quanto mais desnutrido, você usa o valor maior. Quanto menos desnutrido, com menos infecções, um quadro normalizado, você usa mais próximo dos 140. Tá? Quanto mais complicado, né, os exames bioquímicos de interleucina, como a gente viu aqui, né, de interleucina 6, de PCR, de albumina, quanto mais complicado, você usa 1,78, que é o fator injúria. Tá? Então, você pode usar Harris-Benedict, considerando esse fator injúria, você pode usar essa fórmula e multiplicar aqui por 1,78, tá? Agora, se eu calculei por Harris-Benedict, eu desconto esse valor, 500 calorias, se ele for obeso. Se ele for desnutrido, eu aumento de 500 a 1.000 calorias em relação ao gasto energético total, tá? Então, basicamente isso. Então, cuidado para não confundir com a aula de obeso. Obeso lá, a gente descontava de 500 a 1.000 do consumo habitual, do que ele consome no dia a dia. Aqui não, é de Harris-Benedict ou por essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês de DPOC. Então, calculou o jeito por ali, desconta 500 se for obeso. Se ele for desnutrido, aí você faz o contrário, aumenta de 500 a 1.000. E se for eutrófico, usa essa fórmula de Poulsen que eu falei, de 20 a 25 para mulheres e de 25 a 30 para homens, certo? Em relação aos macronutrientes, é tudo normal, né? Então, inclusive, a proteína ela é de 15 a 20% do VET, ou você pode atingir até 1,5 gramas por quilo de peso. Paula, posso botar mais? Não. Por quê? Porque senão você vai aumentar a força pulmonar. Então, vai precisar de mais oxigênio, então você vai demandar mais energia desse pulmão, oxigênio desse pulmão, e ele não tem. Então, ter esse cuidado de até 1,5 gramas por quilo de proteína. Carboidrato libera muito CO2. Então, o ideal é que ele fique entre 50 até 60. Eu não sei se tem uma estudante, não sei se ela me perdoou, porque eu tirei um décimo dela, porque ela na recomendação botou 65 e era até 60, se não me engano. De alguma questão, não lembro ainda. Mas por conta que isso aí faz uma diferença. Por exemplo, no paciente DPOC, ele faz uma diferença, né? Então, é no máximo 60%, de 50% a 60%. Porque se eu boto mais, eu produzo mais CO2, tá? Como também gordura, até 30%. Senão, eu ultrapassando 30%, eu produzo mais CO2. Tem algumas vitaminas e minerais que a gente tem que ter muito cuidado. Uma delas é a vitamina D, né? Então, é muito comum nesse paciente a deficiência de vitamina D. Por quê? Porque ele não tem exposição solar, ele não vai muito pro sol. Porque ele tem fadiga, né, minha gente? Ele não tem dispneia, cansaço, problema respiratório. Então, ele não vai muito pro sol. Então, ele tem muita deficiência de vitamina D. Inclusive, é até usado como um diagnóstico de DPOC, um dos, né? Além daqueles bioquímicos que a gente viu, né? De raio-x, de radiografia. Não é só isso também, não. Mas a vitamina D, que eles também têm deficiência. Então, é algo que a gente precisa estimular a exposição solar. E também os alimentos ricos de origem animal, né? Leite, né? Que eles são ricos em vitamina D, tá? Uma coisa também que esse paciente, ele geralmente tem é uma deficiência de cálcio, mas porque você sabe que o cálcio, a vitamina D ajuda na absorção do cálcio, né? Então, ele aumenta as calbimidinas, né, no intestino. Então, ou seja, aumenta a captação de cálcio. Então, se eu tenho pouca vitamina D, eu vou ter pouco cálcio, porque a vitamina D, como eu falei, ajuda na absorção do cálcio.
Então, é um paciente que a gente precisa ficar atento ao cálcio, vitamina D, magnésio, vitamina C, né? Então, que são antioxidantes. Outro antioxidante bombástico que a gente já falou é do selênio e da vitamina E, das castanhas, né? Que eu já falei pra vocês. E também da imunidade que esse paciente tem baixa, que a gente tem que se preocupar muito com o zinco, que está presente também nas carnes. Então, basicamente, tanto na aula de HIV, que tem imunidade baixa, né? Como também de queimadura, que a imunidade precisa estar aumentada para cicatrizar e não entrar no processo de inflamação. Da mesma forma, é aqui no paciente com DPOC. A gente precisa cuidar do zinco, do selênio, da vitamina E, vitamina D e do cálcio. E vitamina C também, né? Uma coisa também, assim, gente, que é muito comum nesse paciente é a anorexia, ele não querer comer. Então, no caso de anorexia, o que a gente vai fazer? Aumento da densidade energética, que a gente viu isso na parte de paciente oncológico. Então, a gente viu que nos pacientes oncológicos, a gente coloca alimentos de alta densidade, né? Como creme de leite, as farinhas, Neston, farinha láctea, enfim, aumentar o aporte energético desse paciente e fracionar a dieta e fazer com que ele vá, por exemplo, ele não está com fome agora, ele come um pouquinho agora, depois ofertar de novo e vai ofertando, então, ou seja, fracionar a dieta e aumentar essa densidade energética. Esse paciente, ele come um pouquinho e já fica saciado. Então, nessa situação, o que é que a gente deve fazer? Né? Então, botar os alimentos de alta densidade primeiro. Então, por exemplo, a carne que está lá com creme de leite, eu vou dar primeiro do que a verdura, né? Que tem fibra e vai saciar. E aí a gente tem um aporte energético menor, tá? Na verdura crua, por exemplo. Então, os alimentos de demanda energética maior, você dá primeiro, para depois dar os alimentos de menor demanda energética. A mesma coisa do suco, né? O suco, a demanda energética é zero. Aí tu dá primeiro o suco pro paciente para depois ir para a carne que tá lá com creme de leite. Não faz sentido, tá? Então, mesma coisa do leite. Você dá primeiro do que você vai dar, sei lá, enfim, a macaxeira que você tá lá, que você concentrou. Então, tem que ter esse cuidado. Em relação à dispneia, então, é fracionar. Então, esse cansaço, né, que esse paciente tem, é fracionar a dieta, diminuir o volume. Uma coisa também, minha gente, é a consistência. Então, muitas vezes a consistência tá pastosa. Então, conforme a aceitação do paciente. Às vezes o cansaço é tão grande que ele não tolera uma livre, tolera uma branda. E aí é por tolerância. Aí ele, não comeu nada, aí eu vou tentar a pastosa. Não comeu nada, tenta a líquida pastosa. Não resolveu, minha gente, sonda. Tá? Ele tem que comer, a gente viu, né? Ele tem que comer 100% do que ele precisa. Mas se ele está ingerindo abaixo de 60% daquilo que ele precisa, já seria indicação de sonda. Mas a gente tem que fracionar a dieta da dispneia, fazer com que ele coma devagar, porque ele tá dispneico. Mas, assim, se ele não resolver, vai pra sonda, certo? Essa fadiga, esse cansaço, é importante que o paciente descanse antes de se alimentar, tá? E eles também têm muita flatulência, né? Então, eles têm muito... Justamente pela né, essa troca gasosa, né? Não é eficiente, né? Entre a entrada e saída, né? De O2 e CO2. Entrada de O2 e saída de CO2. Então, esse paciente, ele tem muitas gases. Então, evitar alimentos flatulentos, né? Como alimentos ricos em enxofre, que a gente até viu. Repolho, couve, brócolis, esses alimentos ricos, né? Alcachofra, enxofre, esses alimentos ricos em enxofre, porque geralmente eles têm flatulência, tá? Bom, pregando um ganchinho aí de DPOC, a gente já entra também aí na tuberculose, tá? Que aí digamos assim, tem muito lá eu percebi que lá no Pão de Areias tem tanto tuberculose. Agora, é óbvio que esse paciente, ele fica em isolamento de contato, né? Não vá fazer a avaliação nutricional desse paciente lá com tuberculose, extremamente contagioso pelas gotículas, né? Que esse paciente, ele pode jogar essas gotículas para o ar, que são bactérias, que são micobactérias, né? Mycobacteria tuberculose. E aí essas microbactérias, elas podem ficar, né, por horas no ar, então, diversas horas no ar. Então, ou você vai com aquela máscara bico de pato, não vai com essa máscara, né, que estão usando aí para coronavírus, que você pega na hora, tá? Eu me lembro que tinha um paciente com tuberculose lá no IMIP, que ele só via me chamando. E às vezes a gente não tinha a instrumentação, né? A gente não tinha
máscara, né? Aquela bico de pato. E aí eu não ia, não tinha condições. Eu disse, olha, vamos, né? Era por enfermagem que tinha, e enfim, era alguém que tinha que passava as informações para poder a gente meio que fazer os ajustes na dieta. Mas basicamente a fisiopatologia é por uma microbactéria. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né, o paciente com tuberculose, ele tem essa microbactéria, né, tuberculose, então, ou essa microbactéria bovis. Então, essa tuberculose é causada por essa bactéria, essa micobactéria, e aí ela vai ocasionar a liberação, né, de várias citocinas, né, e essas citocinas, minha gente, elas promovem anorexia, assim como na DPOC, as interleucinas promove a anorexia, só que lá é a interleucina 6, aqui é a interleucina 12 na tuberculose, e fator de necrose tumoral. Então, essas interleucinas inflamatórias, né, elas geram anorexia no paciente. Então, um paciente chatinho para comer. Justamente ele estava querendo conversar comigo porque estava sem comer. Bom, eles fazem... Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que no paciente com tuberculose, ele faz uso de alguns medicamentos. Até coloquei, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse isoniazida e esse etambutol, né? Então, tem outros também. Tem o rifapimicina, tem o pirazinamida. Pirazinamida, também ele faz uso. Mas por que eu coloquei em vermelho esses dois, né? Tanto a isoniazida como o etambutol, né? Porque esses dois aqui, eles atrapalham a piridoxina, que é a vitamina B6, né? Então, esses medicamentos, eles geram a deficiência dessa vitamina B6. Então, é importante suplementar, né, a vitamina B6, né, de 40 a 50 gramas, 40 a 50 miligramas, né, dessa vitamina B6, dessa piridoxina, tá? Os outros fármacos, eles não interferem, né, na questão droga-nutriente, mas se ele fizer uso da isoniazina ou do etambutol, aí tem que suplementar obrigatoriamente a vitamina B6, de 40 a 50 miligramas, certo? Bom, e principalmente se ele for alcoolista, né? Se ele faz uso de álcool, aí tem que suplementar mais do que nunca essa vitamina B6. Bom, em relação à demanda, né? Então, ela é toda normal, com exceção da proteína, que ela é hiperproteica. Por que hiperproteica, Paula? Até 1,5, né? E pode chegar até 30% do VET, porque é uma inflamação, é uma infecção, tá? Então, por uma bactéria, é uma infecção, então a gente viu que o processo infeccioso, sempre a dieta vai ser hiperproteica. Então, por isso que é uma dieta hiperproteica, carboidrato é normal, né, de 45 a 65, e gordura também é normal, de 25 a 35, certo? Isso tudo tá no slide. Como é que a gente calcula o VET? Harris-Benedict, só que você usa o fator injúria de 0,8 a 1,0, tá? Tá tudo aqui no slide. Deixa eu mostrar pra vocês. Fator injúria, usa para recomendações nutricionais da tuberculose, usa Harris-Benedict, fator injúria de 0,8 a 1. E aí, proteína, você dá uma dieta hiperproteica por conta da infecção, carboidrato normal de 45 a 65 e gordura de 25 a 35. Agora, lembre-se que DPOC, é até 60 carboidrato, né? Porque lembra que DPOC, por que é mais grave? Porque esse paciente libera, se você bota muito carboidrato, libera muito CO2. E lá, lembra que o problema é nos alvéolos e no bronquíolos, então não consegue, né, respirar direito. Então, por isso que tem que ser bem DPOC, tem que ser bem certinho a dieta, tá? Gente, pra finalizar, gente, isso é pequeno mesmo, tá? Se você for pro livro, é um parágrafo mesmo de tuberculose, um parágrafo de fibrose cística. É só pra você não ir pro estágio sem saber de nada, né? O outro é a fibrose cística. Gente, fibrose cística é uma doença bem triste e ela é rara, ela é hereditária, tá? Então, geralmente os pacientes, eles só sobrevivem no máximo o tempo de vida deles. Eita, desculpa. O tempo de vida deles
é até 30 anos, né? Inclusive, eu estudei eu tinha um colega, né, lá no interior, estudei com ele até o terceiro ano, e aí depois ele faleceu. Então, é muito difícil ele passar depois dos 30, tá? Então, que doença seria essa, minha gente? Então, essa é uma doença genética, né? Infelizmente, a pessoa nasce com essa predisposição, e aí vai atrapalhar a absorção do cloro, tá? Então, vai mexer no transporte do cloro, do sódio e do bicarbonato. Então, esse transporte, né, do cloro, do sódio e do bicarbonato vai fazer que ocorra como eu posso dizer, a produção de secreções. Então, muitas secreções são, digamos assim, colocadas no pâncreas, né? Por isso que esse paciente ele vai ter que tomar enzima do pâncreas, porque o pâncreas dele está cheio d'água, está cheio de secreção. Então, acumula secreção no pulmão, no pâncreas. Então, no pulmão, então esse paciente não respira direito. Agora, engraçado, né? Esse meu amigo, você conversava com ele, você não dizia, eles só são bem desnutridos. Aí, isso ele era, né? Bem desnutrido. Mas você não percebe, assim, não percebe porque ele tomava enzima, né? Eu já peguei um paciente, eu tô falando assim, porque eu peguei um paciente com 6 anos de idade, 9 quilos, minha gente, que é peso de bebê, né? 9 quilos. Menino era muito magrinho, não tomava as enzimas, bem desnutrido. Mas esse meu colega, ele tomava as enzimas, que é o tratamento, o médico passa para ele ingerir as enzimas do pâncreas, porque o pâncreas dele tá cheio de secreção. Por que tá cheio de secreção? Por conta desse distúrbio no cloro, no sódio e no bicarbonato. A gente sabe que esses minerais, esses eletrólitos, na verdade, eles são responsáveis pelo transporte da água. Então, se eles estão alterados, eu estou jogando água dentro do meu pulmão, respiro com dificuldade. Então, ele não fazia, ele era liberado da educação física, ele não fazia exercício físico. Ele tinha, né, esse líquido no pâncreas também, no fígado, e por isso que ele tomava essas enzimas, para poder quebrar o alimento. E aí, gente, como eu falei para vocês, né? Então, nessa situação, como é que tem que ser a dieta? Como eles são pacientes, como essa doença tem uma demanda energética muito grande, precisa de mais energia, você vai calcular pela DRI normal. Só que na DRI você aprendeu a bater até 105%, até 110%, né? Esse você vai bater, o cardápio tem que ficar entre 110% até 200% a mais, tá? Então, porque quando você aprendeu a usar a DRI lá em NND, você viu que o cardápio tem uma margem de adequação, 10% para mais ou para menos. Ou ele ficar o cardápio tem que ficar entre 90 e 110. Nesse caso aqui não, você tem que deixar entre 110 e 200. Você tem que dar uma dieta hipercalórica. E geralmente são crianças e adolescentes, né? Então, por isso que você usa essa recomendação da DRI. A dieta vai ser hiperproteica, tá? Por que hiperproteica? Porque eles são pacientes desnutridos. E também vai ser uma dieta hiperlipídica. Então, você vai colocar uma dieta de 35% a 40%. Paula, por que tem que ser uma dieta hiperlipídica? Porque eles têm uma dificuldade de absorver gordura por conta da lipase, né? Por isso ele até repõe a lipase, porque uma das principais enzimas que o pâncreas produz é a lipase. Agora, isso ele tem que fazer o uso das enzimas. Você vai ter que aumentar a demanda de lipídio, principalmente de TCM, que a absorção é mais fácil, tá? Então, de 35% a 40%, você vai colocar para esse paciente. É engraçado que eu tinha esse paciente do IMIP, que ele tinha 6 anos e tinha 9 quilos. Ele só pedia macarrão. Ele vivia de macarrão. Tá? Então, eu tentava colocar, né, os TCMs no macarrão. Né? A dieta de relação ao carboidrato, ela é normal, né? Então 50% de carboidrato. E aí, o que é que acontece? Por que essa demanda de lipídio maior? Porque, como eu falei para vocês, o pâncreas dele tá cheio d'água. Então, o pâncreas produz a lipase, né, pancreática. Então, ele vai fazer o uso da enzima, você vai usar a TCM. Então, eles também têm uma deficiência de vitaminas lipossolúveis. Então, porque para absorver a vitamina lipossolúvel, precisa de lipídio sendo absorvido. Porque as vitaminas lipossolúveis, ela para ser absorvida, por exemplo, a A, a K, a E e a D, ela para ser absorvida, ela precisa de lipídio. Então, ela meio que pega, como diz uma carona, como diz o Matuto, um bigu. Então, ela fica junto com a gordura e ultrapassa.
tá? Então, por isso que tem que se priorizar TCM e usar de 35% a 40%. Lembrando que esse paciente tem que fazer uso obrigatório da enzima, tá? De lipase. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hipercalórica, né? Então, uma alta demanda energética. Então, só que aí não tem que bater quanto no cardápio? De 110 a 200% de adequação. Hiperproteica, porque eles são desnutridos, né? De 15 a 20, ou pode chegar até 1,5 gramas por quilo de peso. Dieta hiperlipídica de 35% a 40%, porque eles têm uma dificuldade, né, de absorver o lipídio, e aí ele tem uma deficiência de lipídio, então você vai colocar, né, por conta da lipase, você vai botar de 35% a 40%, mas usando o TCM prioritariamente. E dieta normo a hipoglicídica, né, usar de 50% aí em torno. Começa com o mínimo, né, desse paciente e vai aumentando até chegar 50%, né, digamos assim, de carboidrato complexo para esse paciente, tá? Então, basicamente isso, tá, gente? Então, é uma doença rara, não é comum você pegar. No IMIP é comum porque lá, como é referência na parte de pediatria, então vai de tudo, né? Então, tudo é o que eu digo. Depois que você... Por isso que eu puxo muita sardinha pra lá. Porque eu digo, ó, depois que você fizer um rodízio, passar um ano no terceiro andar, você pode pegar o CRN tranquilamente, porque você já viu de tudo, tá? Não é comum essa doença, fibrose cística, como eu te falei, é uma doença rara. Mas, assim, tá nos livros, a gente precisa discutir, tá? Mas, provavelmente, nos locais de estágios, vocês não vão encontrar. Agora, DPOC e tuberculose, sim, tá? Bom, finalizamos por hoje. Aí eu vou mandar um exercício também vou pra quarta-feira. Eu posso até anexar hoje mesmo. O exercício de questões de residência de DPOC, tá? Não tem questões, acho que tem uma de tuberculose, acho que tem. E fibrose cística nunca caiu na prova de residência, mas cair daí, né? As recomendações estão aí, tá bom? Então eu vou encerrar por hoje. Aí não esqueça de fazer o exercício, né, agora, e quarta-feira eu vou entrar só pra dar uma pincelada em assuntos finais de obesidade, que é bem pequenininho, minha gente, eu acho que 1 hora eu termino tudo. E teve uma aluna que perguntou sobre recomendações de pediatria para paciente oncológico, acho que foi Débora, aí eu vou dar uma explanação de como, né, de paciente oncológico, e eu vou fechar com pediatria na quarta-feira, né? Que aí é pouca coisa também, não tem muita coisa não. Os assuntos mais pesados eu coloquei logo no começo, né? Porque vocês estão cheios de energia, agora vocês estão cheios de preguiça. Aí a gente vai diminuindo a carga, tá bom? E aí eu vou voltar agora só para tirar dúvidas, né? Nos horários de cada disciplina. Volto já.